Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fique à vontade. No tema de hoje, a gente vai falar por que muitos homens acabam traindo. Qual é a teoria por trás desse comportamento? Vamos falar um pouquinho sobre isso? A ideia desse vídeo é justamente trazer informação, conhecimento, não validar ou justificar o comportamento de ninguém. Fica esse aviso, tá bom? Nesse ano de 2025, a gente viu muitos relacionamentos, casamentos, né, famílias sendo desfeitas, tanto por causa da traição ou porque as pessoas viam, né, que não dava mais certo, mas a grande maioria acabam se separando porque descobre interações com outras mulheres, né, ou com outros homens. São relacionamentos que acabam do nada, a gente acaba ficando até curioso para saber as razões reais, mas na maioria das vezes é por traição, é porque o parceiro quer não é monogâmico, né? Quer outros parceiros, mas não quer que a parceira saiba que ele está com outras parceiras, né? Quer fazer isso escondido. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente tem uma sensação, não sei se vocês têm a mesma sensação aí, tá? Conta aqui nos comentários, de que parece que os homens não têm cura. Parece que os homens, todos eles têm esse defeito de fábrica, né? Parece que todos os homens, eles acabam caindo no mesmo comportamento maldito de trair as suas parceiras, mesmo que elas sejam íntegras, honestas, verdadeiras com eles, demonstrando afeto, demonstrando amor, cuidando do lar, cuidando da família, cuidando dele, né? Parece que por que é tão fácil para esses homens jogarem tudo por o alto, abandonarem tudo por momento, por algo que ele sentiu? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É quase que uma visão, né, de que quem não trai é bobo, quem não trai é ingênuo, é idiota, é burro. Tantas oportunidades, como que esse cara vai desperdiçar tantas oportunidades? E vira uma questão. Eu estou falando de pessoas específicas aqui, tá? Porque não posso generalizar que todos os homens traem, que todos os homens são assim. Assim como eu não posso justificar que todos os homens traem por conta do que eu vou falar nesse vídeo, tá? Tem gente que é desvio de caráter mesmo, tá bom? Então, vamos para o conteúdo desse vídeo? E a sensação coletiva que existe atualmente é a desesperança, né? De encontrar alguém que seja íntegro, honesto e que não traia, né? Então, assim, a gente já tem um crivo tão alto para tantas coisas e a gente ainda tem que colocar isso como um filtro. Você trai, você tem esse comportamento, você tem um mau hábito, esse mau hábito, aí a pessoa fala, não, não tenho não, né? Aí quando vai o mal que você temia lhe sobreveio, o cara é justamente um desonesto, né? Então, assim, é como se para masculinidades eles entendessem que esse comportamento é inevitável. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui que talvez você nunca tenha ouvido em lugar nenhum. A traição, muitas das vezes, não é a falta de atenção. Às vezes, a traição ela não nasce por causa da sua falta de atenção com o seu parceiro, ou porque você deixou a relação cair no tédio, ou porque ele está buscando novas aventuras. Às vezes é sim, tá? Mas a gente precisa entender como funcionam as coisas para a gente entender o que se encaixa mais dentro do nosso contexto. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, talvez, esse desejo ele nasce de uma ferida emocional muito mais profunda, que é a falta de validação. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Novamente, eu reforço que esse vídeo ele não tem o caráter e a intenção de justificar comportamento nenhum, tá bom? É apenas uma teoria, uma ideia. Cada indivíduo tem a sua especificidade, então a gente precisa trabalhar terapeuticamente com cada indivíduo para a gente saber qual é a real situação de cada indivíduo. Mas aqui eu vou trazer e você vê se encaixa, que eu vou dar uma teoria de como a falta de validação pode sim impactar nos comportamentos do indivíduo adulto, levando ele sim a ser desonesto e desleal com a sua parceira. Então, nesse vídeo a gente vai trabalhar a ideia de que o homem ele não trai pelo excesso, mas sim pela falta. A falta de validação, a falta de reconhecimento, a falta de quando criança ele ser visto, ele ser celebrado. E quando alguém cresce com essa sensação de ser pouco, de ser pequeno, de ser menos, de ser insuficiente, ele vai criando dentro de si silenciosamente essa fome emocional. Então vamos começar falando desse primeiro ponto, né, a validação masculina. Quando a gente, cria um filho, né, hoje em dia a gente tem outras formas, né, de criação, mas a gente está falando predominantemente, os homens eles eram criados com a seguinte perspectiva: "Olha, homem não chora, homem não, demonstra seus sentimentos, o que sente, né, homem não demonstra vulnerabilidade, fraqueza, o homem não demonstra suas inseguranças, homem não chora", né. O homem ele era reforçado constantemente ali para manter o seu desempenho, a sua força, a questão da sexualidade, né, as conquistas que ele tem, porque o homem se não conquista nada, ele é nada, né, a questão da aprovação. E quando ele cresce com todas essas demandas, a última coisa que esse indivíduo vai procurar é afeto, né, ele não vai procurar afeto, vai procurar ali provas de que ele tem valor em alguma coisa, vai procurar provas da sua importância.
né? E essa busca por aprovação, que já só quer aprovação, parece até inocente, ele tadinho, só quer aprovação, né? Mas quando a gente fala o que está por trás desse sentimento, por trás desse comportamento de buscar aprovação, é, na verdade, um cansaço, uma fadiga. Porque mesmo que ele esteja buscando, mesmo que inconsciente, isso também cansa ele emocionalmente. Traz exaustão, porque imagina, uma vida toda, 30 anos, buscando aprovação e validação dos outros. Que exaustivo, né? E aí a gente entra num ponto onde, se o indivíduo ele está vivendo uma vida onde ele só busca por aprovação, parece até um palco, né? Ele vive constantemente em um palco, se apresentando. Aqui eu quero trazer alguns pontos específicos de prejuízos que esse indivíduo ele enfrenta ao longo da sua jornada, tá? O primeiro deles é o modo performance. Esse indivíduo, ele encara a ideia de que, para ele ser aceito, validado e receber valor, ele precisa demonstrar para o outro aquilo que o outro quer ver, não quem ele é de verdade. É aquele indivíduo que vai em casa ser de um jeito, com um familiar de outro, no trabalho de outro, e vai ser muito perceptível, principalmente se você é uma parceira muito observadora, que ele, nos meios sociais que ele transita, ele está no modo performance. Ele está dando para os outros algo que faça ele garantir a aprovação daqueles indivíduos. E aí a gente tem que levar em consideração que, se é um palco, as dinâmicas sociais são diferentes. Então, vai ter gente que não vai aplaudir. E aí, esse indivíduo ele vai se flagelar mais ainda, porque como assim? Né? Ele vai performando nos meios sociais para conseguir garantir aquilo que ele busca, a validação. Em vez de ele só existir, só viver, ele vai começar a atuar e viver atuando. Com a ideia do que vai agradar mais aquela pessoa e vai trazer a estrelinha para ele, o carimbo, olha, você é tão especial, né? Então, essa pessoa, esse indivíduo só vai dando para os outros aquilo que ele quer que o outro veja sobre si mesmo. E esse é o modo performance. É aquela pessoa que você mal conhece ela e ela vai falar assim: "O que que você acha de mim?", né? Qual é o seu pressentimento sobre mim? Porque já é imediatamente a busca por aprovação, por se sentir valorizado, por sentir que aquela pessoa enxergou o seu valor. E isso vira uma garantia para si mesmo, a fala do outro, a perspectiva do outro sobre você, né, a opinião do outro. Imagina você viver pautado na opinião do outro. Se o outro acha que você não é bom o suficiente, reforça um gatilho que você já tem, né, de se sentir insuficiente. E aí, como que lida com isso? Eu, na minha opinião profissional, ninguém aguenta isso por muito tempo. Essa pessoa, esse indivíduo, ele sofre e faz os outros sofrerem também, né? Então, é uma questão, sim, que traz prejuízos e danos para o indivíduo a longo prazo, performar o tempo todo. E é muito cansativo e exaustivo para ele manter sempre esse sorriso no rosto. Sabe quando a gente tem que manter o sorriso e tem uma hora que a musculatura não aguenta? Então, esse é um dos prejuízos que o indivíduo acaba tendo ao longo da sua vida, da sua jornada. O segundo ponto que eu quero trazer é a autoestima terceirizada, porque você fica dependente da validação do outro. É aquele indivíduo que mal você conhece, ele vai perguntar: você gostou de mim? O que você achou sobre mim? Seja sincero, né? Justamente porque é instantâneo esse desejo de querer validação, de querer aprovação. Essa aprovação vira uma garantia para ele de que ele é importante, de que ele é especial. Mas imagina você viver da opinião dos outros. Gente, é insuportável viver dependente da opinião dos outros, do que o outro acha e pensa sobre você. Na minha opinião profissional, sinceramente, né? Ninguém aguenta viver assim por muito tempo. A gente está falando de um indivíduo que depende, ele é dependente da avaliação do outro. Você se identificou aí? E aí, quais são os resultados a longo prazo disso? Autoestima instável, né? Fragilidade, principalmente emocional, né? Porque o outro, ele está ali precisando sempre ser reforçado externamente pelo outro. Ele não faz isso por si próprio. Ele espera. E tem hora que nem sempre as pessoas vão nos validar o tempo todo. Precisa ter uma dinâmica muito rotativa. Porque aí ele conhece um aqui, conhece outro ali. Você conhece alguém assim que precisa estar sendo estimulado o tempo todo, né, por pessoas, estar em contato com pessoas o tempo todo? Né, as amizades que tem já não são suficientes, porque aquelas amizades não vão continuar esse processo de alimentar o ego desse indivíduo. Então, é um caminho muito solitário que esse indivíduo faz, né? Porque ele não mantém a constância nas relações, ele não estabelece vínculos duradouros, principalmente no relacionamento. Se ele fez isso no relacionamento, ele já deve estar com agonia, né? Porque ele precisa, é como se precisar de um veneninho novo, né? Uma coisinha nova, um negócio para, né, trazer o êxtase, né? Vamos para o terceiro ponto, que é o medo de errar. A pessoa que vive da validação dos outros, ele não pode falhar, ele não pode fracassar, ele não pode errar. Justamente porque o erro, ele vira uma validação, um certificado da própria incompetência, da própria insuficiência.
E aí são justamente essas pessoas que vão se sabotar, procrastinar, tentar prever cenários para não ser atingido, né, pelo fracasso, pela incompetência, pelas críticas. Vai ser alguém muito perfeccionista e ter autocobranças exageradas sobre si mesmo. Nunca tá bom. E se nunca tá bom o que você faz, quem dirá o que o outro faz? Olha aí, que complexo, né? O próximo tópico são as relações superficiais, justamente porque quando o indivíduo ele percebe que ele não está sendo amado como ele é, ele vai se moldar, né? Quem não vai amar quem está performando, né? Quem está sendo gentil, quem está sendo cuidadoso, quem está atendendo às suas demandas e prioridades, quem está se colocando em uma situação para te ajudar, né? Para ser generoso. Acontece muito, né? A pessoa não faz isso pela família, mas vai fazer por você, porque ele precisa se moldar às suas expectativas, né? E aí você vai ter, esse indivíduo ele vai ter relações superficiais, porque quem o enxerga e o vê, não o vê por completo quem ele realmente é, vê só um personagem. Mas isso não significa que o indivíduo não sofre nem se angustie por isso. E a gente precisa levar em consideração que, independente dessa dinâmica que parece muito, né, construída, consolidada, o indivíduo ainda sofre, se angustia. Mesmo que silenciosamente, com a dúvida e com o pensamento de que, será que se eu fosse quem eu sou, essa pessoa me validaria, gostaria de mim? Né? Ou se eu não fosse esse personagem, essa pessoa me rejeitaria. O próximo tópico é o senso de direção interna corrompido. Justamente porque, vamos falar aqui, gente, se eu não sei quem eu sou, se eu estou performando, se eu estou perdido, né, a nossa bússola interna vai estar corrompida, né, quebrada. Porque a sua decisão, ela sempre vai ser pautada não no que você sente, mas na sua expectativa de querer agradar, de querer ser aprovado, de querer ser validado pelo outro. E aí isso cria dentro do indivíduo, gente, um vazio estranho, porque ele está até vivendo, mas está vivendo a própria vida, ele está vivendo o que performa melhor, o que for mais agradável para o outro. E aí, no fundo, talvez até lá no fundo, bem no fundo mesmo, essa tentativa e busca por aprovação seja para responder uma pergunta interna que ele carrega ó, há anos. Será que eu sou suficiente? Será que eu tenho valor, que eu sou importante? E aí a gente precisa entender que nenhuma validação externa vai te dar isso. Nenhuma, nada do que o outro pode só te proporcionar vai preencher esse buraco que você tem dentro de você. É como se tentasse preencher um buraco com vento. Dá para fazer? Não dá. No próximo tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre como esse comportamento leva à traição. Aqui entra uma teoria bem complexa, tá? Que eu, dentro dos meus devaneios enquanto profissional, eu busco tentar entender o indivíduo, não só julgá-lo, criticá-lo, né? Então, quando a gente percebe que o indivíduo ele entra no relacionamento amoroso, carinhoso, que valide ele, que dê para ele o que ele precisa, ele se sente amado, se sente desejado, se sente protegido, porém, ele não sente poder, ele não se sente superior na relação. E aí entra questões antigas, né? Lá da fantasia, do imaginário desse indivíduo. Ele está sendo amado, está sendo respeitado, tudo bem, mas não por quem ele sonhava. Ele está sendo validado, mas não por quem ele queria. Até que um dia acontece algo com esse indivíduo. Ele recebe um elogio, um sorriso diferente, um flerte, e aí algo muda dentro dele. Peraí. E aí, de repente, a validação que esse indivíduo tanto procurava, tanto queria, aparece de um jeito fácil, extraordinário, provocativo e excitante. Justamente como se ele estivesse tendo o que ele nunca teve. E aí, tudo que esse indivíduo parece ter na relação se torna pequeno, se torna pouco para esse indivíduo. Afinal de contas, aquilo que ele idealizava flertou com ele. É como se o cérebro estivesse interpretando o pensamento do indivíduo da seguinte forma: eu não podia, mas agora eu posso. Nossa, eu nunca fui desejada assim, mas agora eu estou sendo. Nossa, eu era tão pouco, nem era interessante, mas para essa pessoa parece que eu sou. É aquela busca desesperada por um lugar fora do seu relacionamento que te dê exatamente tudo que você busca, tudo que você procura, para além, né, da relação que você tem com a sua parceira. Mesmo que você saiba que esse lugar é falso, imaginário e destrutivo. No próximo tópico, a gente vai falar que a traição é sim um problema, mas também é uma tentativa de sobrevivência. Como eu falei no início do vídeo, não dá para a gente generalizar todos os comportamentos de traição, tá? Cada caso é um caso. Nesse caso, a traição, ela não é sobre a relação íntima, ou sobre a aventura que esse indivíduo quer, ou sobre novidades, né? Não é sobre isso, é basicamente sobre a identidade desse indivíduo. É aquele indivíduo que está tentando fugir dessa versão que ele tem de si mesmo, de que ele é pouco, de que ele é insuficiente, né? De que ele não tem valor, e buscar aprovação.
É quando ele tenta vestir, mesmo que por pouco tempo, tá? Porque é só um momento ali. Ele traiu, acabou, acabou, né? Vai ter por um momento ali, uns minutos, algumas horas. ah, a ideia, a gente está falando de uma pessoa que traiu, se arrependeu, quer voltar e tudo mais, tá? Quem continua fazendo, isso aí já é um desvio de caráter, a pessoa precisa se tratar. Mas quando o cara trai e ele fala, poxa, errei, vacilei, ele tá ali não buscando a intimidade em si, ele tá buscando ser esse homem desejável, poderoso, né? Ser esse homem suficiente. É esse homem que não estava buscando por prazer, tá? Por isso que eu falei, desde o início do vídeo, vou repetir, cada caso tem seu caso, tá? Não confunda as coisas. Ele está buscando alívio, porém, esse comportamento não valida e nem justifica as ações dele, tá? Apenas explica. Afinal de contas, nenhuma teoria psicológica vai eliminar a responsabilidade do indivíduo das suas ações. Tá bom? Fica dito isso. A ideia é apenas que você entenda o comportamento para evitar, né, repetir o mesmo comportamento. No próximo tópico, a gente vai falar sobre a forma real do homem não repetir esse ciclo. E essa parte do vídeo é a parte mais importante, porque aqui a gente entende que a única forma do homem não trair pela via emocional é reconstruir, né, a sua própria imagem, a sua percepção de si mesmo e focar no autoconhecimento, no aprofundamento de quem a pessoa quer ser ou é, né? E é aquele momento onde a gente faz terapia e a gente espelha as nossas próprias misérias, porque a gente achava que tudo que a gente fazia era genuíno, tinha intenções boas, mas por trás daquela intenção, talvez seja mascarada uma dor emocional. É por isso que o processo terapêutico é tão importante. É um momento onde o indivíduo, ele reconhece como ele quer ser amado, como ele quer sentir o afeto, quem ele é sem essa validação extrema, como ele é sem performar o tempo todo, e principalmente como ele recebe amor sem compensar o passado, as suas dores do passado, os seus traumas. Porque sem ele fazer esse processo, qualquer relacionamento vai virar repetição de traumas. E aqui eu quero trazer uma ideia para vocês que não dá, gente, para a gente viver a fase adulta, a vida adulta, tentando se recompensar de maus tratos, de coisas que a gente vivenciou no passado. Se reconcilie com essa criança, não fala prometendo para ela, olha, eu vou te dar tudo que você não teve. Ah, eu quero isso, eu vou. Não é assim que funciona. Se você continuar projetando a sua vida com interesses e intenções de uma criança que não pôde fazer muito, né? Você vai viver escravo de algo do passado. Isso não vai te trazer completude de vida porque é insuficiente. Porque você é uma pessoa hoje que está vivendo experiências diferentes. Você não é o que você viveu, você é as dinâmicas sociais que você está experienciando agora. É por isso que a terapia ela entra nesse processo de te curar dos seus traumas, ressignificar as suas experiências, não minimizá-las. Tá? Porque cada experiência, eu sei que é absurdo, é triste, é doloroso, por isso que a gente não pode minimizar. Mas o trauma está aí e está movimentando a maneira como você vive, como você se relaciona e está te trazendo prejuízos. E só você não está percebendo. A tendência disso é de você ter tudo, menos aquilo que você está procurando. Porque você não está sendo você não está sendo honesto, não está sendo verdadeiro. E isso distancia as pessoas. Então, principalmente se você é mulher e está assistindo esse vídeo, não, tá? A traição ela não surgiu porque você não deu atenção por esse indivíduo. Das duas, uma, ou ele tem desvio de caráter, ou ele tem sim alguma demanda emocional sobre isso. Né? Ainda mais, e aí você pode fazer uma autoavaliação e percepção sobre si. Você é uma pessoa exigente, mandona, né? Você é uma pessoa extraordinária, que decideu bem na vida, que tem uma dinâmica de empoderamento, de ser dona de si. O homem ele acaba se sentindo desvalorizado por isso, porque ele está do lado de uma mulher muito forte, ao invés dele ser humilde e reconhecer que ele está com uma mulher boa do lado dele, né? Ele se sente inferior. Então, assim, esse vídeo não é para você, mulher, porque você não é a culpada, tá? Esse vídeo é para, se você quiser reconstruir o seu relacionamento, mostrar esse vídeo para o seu parceiro. Olha, será que não é isso aqui que está acontecendo com você? Porque justamente essa confusão toda está acontecendo porque você, seu indivíduo, não aprendeu a lidar com as suas faltas, tá? Então, vai procurar terapia para lidar com as suas faltas. Nem todo mundo vai dizer, vai aplaudir a gente, tudo bem. Nem todo mundo vai querer a gente por perto, e tudo bem. Mas tem alguém do seu lado, tem alguém que valida você, tem alguém que te enxergou quando ninguém te enxergou, e isso já deveria ser mais do que carimbo de aprovação para você reconhecer o seu valor. E na terapia você vai reconhecer isso. Que tanta validação é essa que você quer, que essa parceira está do seu lado aí, ela te reconheceu e te viu quando você nem era visto. Investiu em você, cuidou de você, acreditou em você, te deu suporte, apoio. Agora você quer a validação do mundo. Não é suficiente para você, ah, não, é pouco para mim. É o mais do que suficiente que na vida, se a gente tiver uma pessoa que dê isso pra gente, já é muito.
A gente já tem que se sentir privilegiado. E mulher, um recado para você, enquanto esse indivíduo ele não aprender a reconstruir ele, a reconstruir a sua imagem, a reconhecer ele, quem ele é sem a validação, desculpa, mas vai repetir os mesmos traumas na relação de vocês. Terapia. Se você não acredita, paciência, né? Então, assim, não tem muito que pode fazer por você. Vai continuar repetindo o comportamento, vai se isolar, vai ficar solitário. Tem um monte de prejuízos que eu posso citar aqui para você, enumerar para você. Porque justamente a boa notícia sobre isso é que ciclos podem ser quebrados através do processo terapêutico. Mas esse processo só vai acontecer quando existe a consciência da responsabilidade emocional. Esse vídeo ele não é uma desculpa, uma justificativa para o comportamento do seu parceiro ou para o seu comportamento, se você é o homem que traiu, tá bom? Ele é, na verdade, um convite para você e para sua parceira também, se vocês juntos quiserem reconstruir essa relação sem repetir os mesmos ciclos. Porque se você traiu, se você foi desleal, se você quebrou alguma coisa, você precisa tomar consciência disso, se responsabilizar e procurar ajuda, porque se você já está há 30 anos fazendo do mesmo jeito, você acha que um passo de mágica vai fazer você mudar? Não. Você está num labirinto. Quem vai te ajudar a sair do labirinto, se quem está dentro da sua cabeça é você mesmo, repetindo esses comportamentos disfuncionais e ruins e autodestrutivos. E por que que eu falo isso? Porque é você quem vai quebrar esse ciclo para que esse ciclo não se torne o seu destino. Porque quanto mais você está buscando por aprovação, por validação, você não está provando o seu valor e a sua importância, apenas a sua mediocridade e miséria emocional. E se você não buscar resolver essa problemática, esse conflito interno que você tem com você mesmo, você vai se distanciar da vida com completude, com propósito, e vai continuar repetindo os seus traumas, as suas angústias e as suas faltas, que não são só suas, porque você acaba ferindo e magoando as pessoas que estão do seu lado. E no fim, talvez você ficará solitário e vai manter esse lugar de patrocinador e de comprar, financiar a própria validação, porque não terá mais de forma genuína alguém do seu lado para te reconhecer, para te dar valor, para te dar importância, sem que você patrocine isso. Pensa nisso. Vamos ficar por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. E lembre-se, se você quiser continuar nessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento, desenvolvimento pessoal, clique aqui embaixo e já me siga para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.